Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, a uma reflexão da série do livro Da Esperança, do benfeitor Emmanuel, de psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meu nome é Pedro Rafa, eu sou do NEP Allan Kardec, da cidade de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Hoje nós temos a grata oportunidade de fazermos reflexões acerca do capítulo 41, Concessões. Antes da leitura dos comentários do benfeitor Emmanuel, nós temos aqui duas passagens, né? Uma passagem de Jesus, um pequeno trecho que consta lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 42, que nos fala: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mas também traz um outro trechinho presente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Capítulo esse de extrema importância nos nossos dias atuais e que traz um verdadeiro conforto dentro desse nosso processo de reforma íntima para que nós aqui estamos nessa oportunidade concedida pelo nosso Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Então lá no item 5 vai nos falar um pedacinho do trecho. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então vamos aos comentários do benfeitor Emmanuel nesse capítulo 41, Concessões. Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram sob regime de compulsória os talentos que o mundo lhes confiou. Para isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonaram o leme das ideias que governaram, impelidos de chofre a avarar a névoa do túmulo. Magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competências para resolver as necessidades do próximo, viram-se, de momento para outro, privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores do pensamento, que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito, tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou pela afasia, muitas vezes no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte, e faze hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra, com permissão do Senhor, para investidos na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. O empréstimo fala sempre da generosidade do credor, que concede, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. Meus amigos, sem dúvidas, o benfeitor Emmanuel nos faz aqui importantes considerações sobre o que recebemos do nosso Pai, do nosso Criador. O que estamos praticando, o que estamos realizando com os nossos dons, com as nossas heranças espirituais. É importante lembrarmos que somos, sim, ainda limitados, porque estamos
no nosso processo de aperfeiçoamento, de evolução moral, que estamos na purificação do nosso espírito. Somos sim espíritos criados puros, incompletos, mas que através das oportunidades que Deus nos concede, através das reencarnações, nos permite a cada existência nos melhorarmos, para continuarmos a progressão rumo à nossa evolução. E lá na frente, sem pressa, sem ansiedade, teremos sim, por essas concessões divinas do nosso Pai, seremos espíritos puros. Mas, na grande maioria das vezes, nos apressamos, nos esquecemos que somos todos irmãos. Nos esquecemos, principalmente porque somos ainda movidos de extremo orgulho, de extrema vaidade, de extremo egoísmo. E esquecemos do nosso compromisso. Porque cabe a nós sempre uma importante reflexão. Hoje estamos aqui no mundo de provas e expiações porque necessitamos, porque precisamos. Mas Deus nos concedeu bens divinos. E o que estamos fazendo com esses bens cedidos por Deus? Estamos auxiliando? Estamos amparando aqueles que necessitam? Ou apenas olhando para nós mesmos? É importante lembrar que todos nós, ao nascermos, chegamos sem bens materiais. Somos recebidos por famílias ou pela sociedade e ao longo do tempo vamos adquirindo esses bens, seja pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, alguns por sorte, outros por herança. E que esses bens materiais são importantes porque faz parte da nossa jornada de aprendizagem, de evolução. Mas muitas vezes nos perdemos durante essa jornada. Nos perdemos porque nos apegamos através dos nossos vícios, das nossas paixões e saímos do caminho. Perdemos o caminho em que Cristo está sempre nos conduzindo e nos auxiliando. Porque Ele sim é o nosso verdadeiro guia, é o nosso modelo. Esteve entre nós e foi o único que viveu plenamente todos os ensinos que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os ensinamentos foram vivenciados plenamente. E nós, através da nossa condição de ainda espíritos imperfeitos, nos perdemos em determinados momentos da nossa existência e esquecemos do nosso próximo. E lá no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, cabe a nós uma pergunta: o que temos feito para os nossos próximos? O que temos feito para conosco? Qual é o propósito, qual é o verdadeiro sentido de nossas vidas? Temos lá no primeiro mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, mas amarás o seu próximo como a si mesmo. Mas como que nós vamos amar o nosso próximo, se muitas vezes ou em determinados momentos de nossas vidas, às vezes não nos amamos, não nos compreendemos, não nos entendemos, ficamos apenas inquietos, esquecemos do nosso compromisso no meio familiar, no nosso ambiente de convivência, no trabalho, com os nossos entes queridos. E é importante lembrar que dentro dessa nossa jornada, esses bens materiais, quando nós desencarnarmos, nós deixaremos todos eles para trás. E aí vem uma pergunta: o que nós levaremos verdadeiramente? Os bens espirituais, porque esses não passam, esses são bens eternos. Essa é a verdadeira essência, é a chamada riqueza espiritual. Quando nós temos a capacidade de trabalhar em nós as virtudes da bondade, do amor,
do perdão, da verdadeira caridade. É preciso entender que caridade material, ela é importante, mas geralmente é a mais fácil de praticar. Para nós, na maioria das situações, praticamos a caridade material com aquilo que nos sobra e que é importante para aqueles que recebem. Mas e a caridade moral? Que é aquela que vem de dentro de nós, aquela que emana o verdadeiro despreendimento, o verdadeiro sentimento de amor, de plenitude, de entendimento. Vivemos, nos nossos dias atuais, intensa ansiedade, uma vida repleta de situações do nosso cotidiano que nos desconecta com o nosso Criador. Muitas pessoas nos aproximam, muitas pessoas necessitam de auxílio e não temos tempo para ouvi-los, para ampará-los, para cuidá-los. E o próprio texto traz importantes considerações que temos nessa existência uma nova oportunidade. Cita no texto também aqueles que tiveram esses bens materiais, como fortuna, por exemplo, mas passa bens, fama, poder, autoridade. Quantos exemplos temos aí na nossa própria existência que isso se acaba, que isso passa. E ainda movido pelo nosso egoísmo, temos a soberba de acharmos que somos melhores do que muitas pessoas. Por isso que Emmanuel já inicia com a primeira frase: enquanto podes agir no corpo terrestre, medita. Quantos de nós fazemos a recomendação de Santo Agostinho, a reflexão do nosso dia, o que fizemos no decorrer do nosso dia, como utilizamos os nossos bens, o que estamos fazendo dos nossos talentos? Nós estamos multiplicando os nossos talentos ou estamos enterrando os nossos talentos, assim como é colocado na parábola dos talentos? Quais são as ações do nosso dia, as situações? É importante, ao terminar o dia, fazermos uma reflexão daquilo que acertamos, daquilo que erramos e daquilo que deixamos de aproveitar. Porque nós não podemos esquecer que Deus age em nossas vidas pelas circunstâncias, pelas pessoas. E a gente está deixando essas situações passarem. Perdemos do nosso ponto de vista, porque ainda somos muito materialistas, olhamos as situações com os olhos da carne, com os olhos do mundo, e não com os olhos da alma. Porque há uma vida futura, há um porvir, teremos outras oportunidades. Precisamos entender que ainda somos seres imperfeitos. Isso é a grande essência, que somos imperfeitos, mas que a cada dia, a cada nova oportunidade, é um novo recomeço. Não podemos nos prender ao passado, porque o nosso futuro vai ser um reflexo das nossas ações. E se Deus nos concede esses talentos, esses bens, essas concessões divinas, nós precisamos aproveitar, cada qual à sua maneira. Porque os bens espirituais, eles não passam, eles emanam, eles exalam amor. Se nós lembrarmos do nosso mestre, qual foi o exemplo que ele deixou? O que ele vivenciou? Qual foi o seu sofrimento? Mas esteve sempre amparando, auxiliando, curando. E ainda lá no Calvário, diz ao Pai: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E nós ainda não conseguimos, diante de certas situações, perdoar plenamente os nossos irmãos. E muitas vezes nos cobramos intimamente. Benfeitor Emmanuel também coloca um ponto muito importante, onde ele diz não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico. Muitos de nós têm condições físicas essenciais que poderíamos estar
fazendo ou trabalhando em benefício do próximo, deixamos essas oportunidades passar. Na grande maioria das situações, das ocasiões, apenas julgamos, estamos usando muito os nossos olhos e as nossas mãos, o que estamos executando. Porque temos aqui a dádiva da vida, mas o que estamos praticando? Me lembra aqui a parábola do bom samaritano, onde aquele homem descia de Jerusalém a Jericó, e é então ali assaltado, né, pelos salteadores, é roubado, é agredido e fica ali desfalecido no chão quando passam um sacerdote, quando passa um levita, aqueles que representam poder, o estudioso, o representante da execução das leis, e passam de largo, não socorrem, não auxiliam. Então vem um homem em viagem, mas aquele era o samaritano, tido por muitos como aqueles que não eram os puros. E movido de íntima compaixão, vai direto à base, aos pés que representam o sentimento. Ata-lhe as feridas, auxilia, ampara, socorre. E nós, amigos, nós estamos passando de largo ou estamos indo ao socorro? Porque ali ele não julga, ele não avalia, ele apenas, movido da sua compaixão pelo amor ao próximo, vai ampará-lo. E depois ele segue a viagem para amparar outros irmãos. E nós que somos providos de talentos, de bens, de concessões divinas e temos imensas oportunidades e deixamos escapar. Então precisamos, como diz aqui no próprio texto, onde Emmanuel fala as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos de que te aproprias na terra. Os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, por mais que nós acreditamos que somos injustiçados, é um olhar extremamente equivocado. Porque se nós passamos pelos sofrimentos, pelas dores, isso é purificação do nosso espírito. É a nossa necessidade. Então não podemos nos revoltar, é preciso aceitar, ter resignação, paciência, para seguirmos, porque é o que nos dará a nossa condição de purificação ao nosso espírito. Então, precisamos aceitar, precisamos ter paciência, precisamos em determinados momentos nos adaptar às novas situações, mas nunca deixarmos de caminharmos, porque Cristo está sempre no leme de nossas vidas. Cristo está sempre do nosso barco. Somos nós que estamos nos afastando de Cristo, que é o nosso guia, que é o nosso modelo. E por isso que Emmanuel coloca, um empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente na contabilidade, e aí o ponto importante do final dessa consideração, o bem ou o mal que se faz com ele. Então, amigos, o que estamos fazendo dos talentos, dos bens que estamos recebendo? Porque seremos, sim, responsabilizados. Há uma lei, são as leis divinas. E aqui nos fala sobre a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que a gente vai entregar para a vida, nós vamos receber. Então, nós estamos fazendo boas ações ou ações que não condizem com o caminho do Evangelho? O que temos pensado? O que temos falado? O que temos auxiliado? O que temos proporcionado aos nossos irmãos? Por isso que eu gostaria de trazer um comentário que está no capítulo 38 do livro Fonte Viva, também do benfeitor Emmanuel, onde ele vai falar assim: se soubéssemos quão terrível é o resultado de nossos desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos
do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então fica essa lição. Aproveitar os bens divinos que Deus, nosso Pai, nos concede. Aproveitar esses talentos e vamos multiplicar e não enterrá-los, porque somos sim imperfeitos, mas pela oportunidade que Deus nos concede, temos a cada dia um novo recomeço. Recomeço esse que fará com que lá na frente seremos sim espíritos puros, espíritos perfeitos, mas cada um ao seu tempo. Por isso, servir, amparar, trabalhar, perdoar e amar. Muito obrigado a todos, que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja, gratidão por essa oportunidade.